Olá, hoje nós recebemos aqui nos estúdios do RDTV o deputado federal José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, e vamos falar aí, entre outros assuntos, um pouco dos projetos dele na Câmara e também de atuações junto ao governo de Mato Grosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite, deputado, por retornar aqui ao RDTV. É uma satisfação estar aqui, esse canal que já virou tradição. Aliás, um dos primeiros canais de TV Insights. Sim, né? O site, o RD News, até ele ganhou o prêmio também, né, do GW100, porque foi o primeiro, inclusive, a ter uma TV web, né, e mantém essa tradição, né? Exatamente. Mas que bom. Bom, vamos já falar da sua atuação. Vamos começar por Mato Grosso. Vocês tiveram uma reunião recentemente com o governador Mauro Mendes para buscar aí formas de trazer recursos para o Estado. Como é que foi esse encontro e como é que estão esses trabalhos do Legislativo Federal com o Estado? Olha, tem uma preocupação da bancada já até da anterior, que assim que o governador Mauro Mendes foi eleito, ele esteve em Brasília e nós nos reunimos, combinamos de mandar todo o dinheiro das emendas que a bancada tinha direito para o Estado, isso em torno, na época, de 160 milhões, depois houve um contingenciamento, mas é um dinheiro substancial. E de lá para cá, toda a bancada também, independente de cor partidária, incluindo Rosaneide, incluindo todo mundo, tem sido parceiro do governo. Sempre que alguém faz uma visita a algum ministério, sempre buscando ver o que tem para Mato Grosso, né? Esse episódio da Santa Casa, por exemplo, é um episódio marcante que toda a bancada se uniu. Sentamos com o governador, trouxemos o ministro da Saúde aqui. Enfim, está se encaminhando as coisas. E as reuniões que tem sempre com o governador é sempre no sentido de que, olha, estamos aqui, o que você está precisando em Brasília. Tem sido uma relação muito boa para o Estado. Esta semana nós teremos aqui no dia 5, né, quarta-feira, a presença do presidente Bolsonaro no Estado para o lançamento de um programa em conjunto com o Estado de Goiás, né, lá no Araguaia. O senhor estará presente, acompanhará essa programação? Sim, eu venho, em que pese ser dia de votação na quarta, mas ele vem pela manhã, então a gente vem com o presidente e retorna também rápido, então dá tempo. É uma programação alusiva à Semana do Meio Ambiente, né? Nós recebemos aqui a secretária de Meio Ambiente do Estado, Maureen Lazzaretti, e falamos um pouco dessa programação. Eu até perguntei a ela, eu gostaria também de ouvi-lo, quanto a algumas preocupações, principalmente dos ambientalistas, em relação a ações do governo federal. Por exemplo, teve um decreto que o presidente ele reduziu o número de integrantes, né, do CONAMA, de 100 para 23. Existem projetos ainda em tramitação, uma medida provisória para alterar aí o Código Florestal, alterar o percentual de preservação. E Mato Grosso é um estado, ele se destaca pela produção, né, de commodities que ele tem, mas também por preocupações, né, como a própria secretária falou, como o desmatamento, né? Como é que o senhor analisa essa situação, esses projetos? O senhor acredita que pode haver aí prejuízos ao meio ambiente diante dessas propostas que estão em andamento? Não, de forma alguma, e é bom a gente esclarecer aqui, eu agradeço a pergunta, porque quando se fala lá em Brasília em desmatamento, se fala em desmatamento legal. O que é o desmatamento legal? Você compra uma propriedade aqui no Mato Grosso, dependendo o local, você pode desmatar 80%. E 20% tem que ser reserva legal, que lá não mexe, é sagrado. Dependendo do local, você pode desmatar só 40%. E dependendo do local, você pode desmatar só 20% e deixar 80% de reserva legal. Acontece que o Brasil é o único país do mundo que tem esse advento da reserva legal. Qualquer outro lugar do mundo que a pessoa comprar uma propriedade, é dele, ele faz o que quiser, ele desmata o que quiser e tal. Mas aqui nós temos uma lei extremamente rigorosa e que na sua maioria é cumprida. Acontece que as pessoas que
militam no meio, os ativistas, não querem que o proprietário desmate a parte legal, a parte que o nosso código... Então, toda vez que ele desmatou 1 hectare, está havendo desmatamento. Isso é uma falácia e uma mentira que prejudica o Brasil. Por quê? O desmatamento aumentou. Que desmatamento que aumentou? Porque o desmatamento ilegal, quando uma pessoa entra numa reserva legal, todos os governos combatem. E o Bolsonaro é contra isso. Agora, o Bolsonaro e todos os que estão perto dele acreditam e vão fazer se cumprir o seguinte, que se você comprou uma propriedade, você está deixando a reserva legal, a outra você pode produzir, aquilo é para desenvolvimento do país e tudo mais. Agora acontece que, e é difícil não falar um palavrão aqui, que muita gente com safadagem quer aparecer, sujeito que nunca fez nada na vida, aí monta um grupo de entendidos no meio ambiente, aí vão para a França, vão para a Europa, falam que o Brasil, nossa, está desmatando, que o Mato Grosso está acabando com tudo. Mato Grosso pode dobrar a produção nos próximos 20 anos sem derrubar um pé de árvore da reserva legal ou de qualquer outro. Agora, se você tem uma propriedade, por exemplo, os assentados, você põe um assentado, dá 11 hectares de terra para ele. E aí fala para ele, olha, você só pode desmatar 20%. Aí o cara vai desmatar o 20% e fala, nossa, desmatamento. Então isso tem que se desmistificar e esse governo está procurando dizer, olha, o que é certo e mais. Bolsonaro está flexibilizando a lei ambiental. Não está flexibilizando. Não se mexe no Código Florestal, naquelas cláusulas de proteção de reserva legal de mata ciliada e encosta. Não se mexe naquilo. Agora, se mexe, volta a dizer, volta a falar a palavra, na safadagem que fazem nas portarias interministerial que fizeram, portaria de não sei o quê. Você veja que o Brasil, e Mato Grosso principalmente, ele está todo travado. Há quase 10 anos que a 242 não sai o licenciamento por causa de uma portaria. Uma portaria. Não é lei, não é decreto, é uma portaria. E assim todas as outras. Está tudo travado. Fizeram portaria até para dizer o seguinte, se a rodovia vai passar a 40 quilômetros de distância de uma aldeia indígena, 40, tem que ter todos aquele cabedal de licença de não sei o quê. Isso trava tudo. Então, é nisso que a gente tem discutido. Falou, olha, continuarmos com a lei mais severa do mundo em termos de meio ambiente, mas não prejudicar o país. Porque o que essas pessoas que se intitulam... Tem ONGs sérias, mas a boa parte está a serviço do mercado internacional. Por quê? O Brasil, com todas as amarras que tem, o Brasil é o maior produtor de commodities do mundo. Imagine se você tirar essas amarras. Meu Deus, você quer que desmate? Não, nenhum pé de árvore das reservas legais. Queremos as reservas legais, queremos tudo. Agora, você não pode fazer isso com o país. Então, na verdade, falta um pouco esclarecimento. De gestão de uma forma mais eficiente, né? Porque se a legislação que está acima, ela não consegue deixar com que se organize essas ações, porque tem países, por exemplo, que não têm essa legislação séria, mas eles também não têm áreas preservadas, acabaram com as suas, com o seu meio ambiente, exato, né? E acho que aliás, todos. Sim. Todos gostam muito de... Você viaja por cima da Europa, não tem nem grama perto dos rios. Mas eu tenho dito, essa não é a discussão. Nós queremos manter o nosso. Agora, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Você não pode... Um estado como vocação, que nem Mato Grosso, você não pode construir uma estrada, você não pode fazer isso por causa da religiosidade desse povo. Bom, vamos continuando em outros temas, porque a gente sabe que nós temos até pouco tempo para os assuntos que a gente gostaria de abordar com o senhor. A gente tem visto aí os movimentos pelas ruas contra o contingenciamento do governo federal, do Ministério da Educação e pela defesa da educação, enfim, e também favorável em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Aonde que o senhor acredita que vai terminar
digamos, vai se chegar a um acordo? O senhor acha que existe aí um meio termo para que a gente sabe que existem também manipulações nesses movimentos, né? Mas a gente vê muito a preocupação com a educação pública. Pode acabar a educação pública, principalmente de nível de faculdade, segundo, terceiro grau no país? Eu sempre defendi isso. Sempre defendi isso. Não há porquê o país investir em mim para eu fazer a minha faculdade, a menos que eu não tenha como pagá-la. Mas não tem porquê o servente de pedreiro que está se lascando lá o dia inteiro no sol custear a minha faculdade. E ainda tem malandro que passa 10, 15 anos na faculdade, entendeu? Então eu penso o seguinte, se eu tenho condições, eu dou um jeito de tomar um empréstimo, ou fazer alguma coisa e ir fazer essa faculdade. Bom, aí tem aquele aluno hipossuficiente, que realmente não tem como, aí eu defendo políticas para que ele possa fazer. Mas eu não penso que o Estado tem que custear a faculdade, não. É um projeto meu, é um projeto pessoal. A educação básica, sim. Eu acho que o país tem que investir tudo, dar todo o alicerce para que ele chegue e, se ele quiser ser um bom profissional, ser. Mas aí ele vai fazer o curso que ele escolher com o dinheiro dele. Mas tudo bem, nós temos essa realidade hoje e isso aí não vai mexer. E é bom que se esclareça também. Estão falando, nossa, cortaram a educação. Veja bem, a educação, vamos falar aqui das universidades, que está a grita, eles têm lá um orçamento para a questão de folha, para a manutenção da faculdade, e ele tem um percentual que é para os reitores gastar como quiser, discricionário. Discricionário. Ele faz o que ele achar. É mais ou menos como se você, nas prefeituras, tem assim, verba ali para o secretário comprar alguma coisa que falta. Essa verba é que contingenciou 30%. É uma verba extra, você está entendendo? Aí, lógico, as pessoas pegam e diz, está acabando com a educação, está cortando a educação. Não está cortando nada. Nada, não se mexeu uma coisa. Aí o cara fala, minha faculdade vai fechar. Bom, então já ia fechar. Os reitores todos estão com esse discurso, né? Que vai precisar fechar curso. Dá pena de ver um sujeito que está à frente das faculdades, da universidade, ser leviano desse nível. Porque eles sabem, eles conhecem o orçamento, sabem que não cortou nada da educação. E outra, esses contingenciamentos, eles sempre existiram, todos os governos. Aliás, agora mesmo, no governo Temer, a gente tinha um valor para a saúde, de repente contingenciou, porque a receita não chegou naquela previsão orçamentária. Quando a gente faz o orçamento, eu espero que um dia a gente tenha um orçamento real, mas hoje o nosso orçamento é mais ou menos uma estimativa. Se tiver dinheiro, executa aquele orçamento, se não, não. Mas quando se fazia esses ajustes no governo de Lula, da Dilma, esse pessoal não gritava. Não gritava por quê? Eles são partidários. E eu defendo e tenho defendido lá no governo que o governo escolha as pessoas que vão gerir as faculdades. Sabe por quê? Por exemplo, na Federal do Rio Grande do Norte, eles acabaram de gastar 50 milhões com publicidade. Sabe o que é isso? É mais do que a publicidade do estado de Mato Grosso. Gastaram horrores lá com coisas que não tinham nada a ver. E aí saem gritando. Gasta 50 milhões com publicidade e diz que a faculdade está fechando. Desse jeito fecha mesmo. Bom, partindo para os seus projetos, o senhor tem aí um projeto apresentado para acabar com o exame de ordem. Então, o senhor sabe que o senhor está mexendo num vespeiro aí, que é algo que se fala há muito tempo, né? E a Ordem dos Advogados do Brasil sempre sai em defesa justamente porque é uma forma de fazer uma triagem aí dos profissionais do mercado. Por que esse projeto? Na verdade, não é bem uma triagem, né? É aquela coisa, é tudo por um osso, né? Eu não quero largar o osso. Nós temos uma imensidão de custos, é verdade, na área da advocacia, mas eles não estão preocupados em cobrar do MEC, que olha, segura. Eles não estão preocupados em cobrar do MEC. Queremos qualidade nesse ensino. Só peça o diploma quando tiverem realmente certeza de que esse aluno faça um provão aí dentro, que já avalia a faculdade. Eles não querem nada disso. Querem justamente isso. Ao invés de mexer com o MEC, vai mexer com os pais, com os alunos.
que vão ter que pagar, às vezes, 2, 3, 4 anos, cursinhos para poder passar nesse exame. Lembrando aqui que você tem concursos, e ali é um concurso, a OAB, em alguns casos, é 3, 4 vezes mais caro. E você paga esse negócio, e depois que você entra, paga mais, enfim. A OAB, ela hoje está se preocupando com a reserva de mercado. Eu não quero que aumente. E aí vem a parte constitucional. Você não pode tratar iguais de forma desigual. Como é que você forma o aluno, entrega um diploma para ele, entrega para o colega dele que estava fazendo engenharia, por exemplo, na segunda-feira o cara da engenharia pode trabalhar e o de direito não. Para o de medicina vai trabalhar e o do direito não. Que conversa é essa? Onde é que foi para os quiabos a Constituição? Não, é porque tem que zelar pela segurança jurídica da sociedade. Tá, e a saúde? E a parte da engenharia, que o teto pode cair na cabeça? Nós temos cursos bons e os profissionais que não são competentes, eles não se estabelecem, seja na engenharia, na advocacia, na medicina. O cliente vai lá e fala, esse cara não presta. O mercado regula essas coisas. Agora, eu fico maluco da vida do Congresso. A OAB, tudo bem, a OAB farinha pouca, meu pirão primeiro. Agora, o Congresso fazer uma coisa dessa, que foi o Congresso que fez essa gambiarra aí. E o STF fica ali, vamos dizer assim, segurando a gambiarra. O Conselho Federal de Medicina já estava pensando, né, e trabalhando nessa possibilidade também de criar um exame para o Conselho, né? Não seria. Olha, o Conselho, a contramão aí? É totalmente a contramão pelo seguinte, está faltando médicos. Essa mafiazinha que quer, por exemplo, já viu aquelas mafiazinhas que tem na cidade? Chega um médico novo, pode ser bom como for, não consegue entrar na cidade. Por quê? Por causa dessas mafiazinhas. Aí querem fazer uma máfia grande, né? Tem gente que defende a máfia grande, que é o seguinte, vamos controlar o mercado aqui para não entrar médico. Nós estávamos pegando até médico cubano. Esse Revalida, por exemplo, é uma excrescência. Eu falei esses dias lá numa reunião, estava inclusive o presidente, falei, esse Revalida aí, colocado por quem tem interesse, essas universidades aqui, essas aparelhadas que tem aí, boa parte é o seguinte, fazem justamente para o cara não conseguir, para o cubano não conseguir, para o brasileiro que está fora não conseguir. Então, assim, se colocar um exame de medicina, um exame da ordem dos médicos, por exemplo, do conselho do médico, aí que você vai ver o que vira saúde nesse país. Porque aí vai ficar só as panelinhas, cobrando o absurdo dos municípios. É isso que querem. Outro projeto, deputado, o de fazer com que o júri, né, o tribunal do júri, julgue os casos de corrupção. Como é que é esse projeto? Qual é essa proposta? Eu parti do pressuposto seguinte, se num caso de homicídio, o cara matou uma pessoa, ele vai ser julgado pelo tribunal de júri, porque em tese é um crime contra a sociedade. Esses crimes de improbidade, de corrupção, enfim, esse crime de corrupção, é um crime contra a sociedade. O policial que se corrompe é um crime contra a sociedade espera que ele seja o anteparo. O agente público, o agente político que se corrompe é um crime contra a sociedade. Porque, eventualmente, o cara que deu um tiro não mata uma pessoa. Eventualmente, o cara que se apropria de 500 milhões, 1 bilhão, como a gente tem visto, quantas pessoas não morrem por causa disso? Então, eu penso que esse tipo de crime tem que ser tratado pelo júri. Senão, eu duvido que se fosse pelo tribunal do júri, o Joesley e o Wesley estavam aí. Teria sido mandado para Nova York. Aí um promotor, porque ele não gostava do presidente, porque não ia ser reconduzido, chama o cara lá, faz um acordo, faz um acerto e manda ele para Nova York sem nem processo. Eu duvido que uma situação daquela ali, esses dois não estariam presos. Quantos municípios pelo Brasil inteiro eles prejudicaram? Quantos empregos foram por ralo por causa dele? Quantas plantas frigoríficas tem aqui em Mato Grosso fechadas por causa desses caras? E continuam soltos. Então eu acho que nesses casos o Tribunal do Júri teria tirado muito agente político que trabalha contra a sociedade da política e muito empresário corrupto também do meio.
Mas nesse caso, assim, essa proposta, o senhor está propondo a alteração do Código Penal, né? E não seria até inconstitucional, porque o Tribunal do Júri, a competência dele, inclusive, é garantida na Constituição, né? Para julgar os crimes dolosos contra a vida. E o doloso é aquele que a pessoa tem a intenção de matar, né? Não estaria aí, não tem uma certa inconstitucionalidade nessa ideia, nessa proposta? Não, porque o cara que está fazendo seria uma inovação. Lógico que a gente ia criar um novo instrumento, uma nova tipificação, né? Então, o cara ia se amoldar ao tipo penal. A criação de mais um tipo penal, não creio que não feriria a Constituição, não. Uma outra questão, a gente até abordou numa das suas entrevistas, quando o senhor era senador, aquela proposta dos profissionais da segurança pública, quando atirarem, né, terem a autorização para atirar num caso de confronto, né, na rua, enfim. Como é que ficou essa proposta? Olha, eu representei ela na Câmara, mas lá no Senado, o Flávio Bolsonaro representou esse projeto. Então, está caminhando. E continua em tramitação. É inconcebível que você mande pais de família que vai defender a sociedade, que vai enfrentar fuzis, que vai enfrentar armamento pesado, e você diga, olha, você não pode atirar. Só se você for alvejado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Aquela procuradora militante, ativista, chamada Débora Duprá, ela é desse entendimento. O policial só pode atirar depois que for alvejada. Aí eu sempre digo, se você levar um tiro de fuzil, até a alma sai de muleta. Não tem como. O policial tem que atirar primeiro. Entendeu? Aí quando ele atira, vem toda a sociedade contra ele. Você quer ver uma coisa? Acabou de ser condenado a 23 anos de prisão em Campo Grande, um policial que foi fazer uma abordagem de um sujeito que vinha deslocado, bêbado, drogado. Quando ele pediu pro rapaz parar, ele socou a caminhonete para cima dele. Ele atirou e matou o sujeito. Condenado a 23 anos de prisão. Qual é a mensagem que se passa com isso? Que essas pessoas passam com isso? Policial, larga para lá. Então, é nesse sentido que a gente precisa falar, olha, dê instrumentos para quem vai nos proteger. E o seu projeto que o senhor propõe a pessoa se defender na sua propriedade, poder sair, usar, né, um armamento? Esse é bem polêmico também, muita gente não concorda, mas eu sempre digo o seguinte, quem não quiser defender a sua família, o seu patrimônio, tudo bem, não defenda. Mas não pode proibir os outros de... Eu, por exemplo, se alguém entrar lá em casa para atacar meus filhos, minha esposa, enfim, minha família, eu vou para cima dele com panela, com o que tiver na mão. Se tiver uma arma, melhor. Então, eu penso que nós temos que avançar nessa legislação. Bom, nós temos já mais de 20 minutos de entrevista e a gente tem que encerrar, né? Mas mais algum destaque que o senhor gostaria de trazer, de projetos, dessa semana aí que a gente vai ter o presidente em Mato Grosso? Olha, é uma semana interessante para o Estado, porque vai vir o presidente, dentro da questão da pauta do meio ambiente a gente vai poder tratar outras coisas. Agora, só queria lembrar também de um projeto que com certeza vão me xingar pra caramba, a respeito do fumo em público, do cigarro em público. As pessoas, tá fumando em público. Tá, mas tá espalhando a fumaça para todo mundo. Eu não tenho obrigação de fumar. O cara quer fumar, fuma lá no reservado, mas nas calçadas não, tá passando criança, tá tudo. Então esse projeto eu creio que vai ter também uma polêmica grande, mas no benefício de toda a população. Antes, só um pouquinho, o senhor vai ser candidato a prefeito em Rondonópolis na próxima eleição? Olha, Rondonópolis tem essa coisa, começa a discutir a eleição próxima na segunda-feira depois da outra. Realmente tem várias pessoas me procurado e tal. Eu tenho dito o seguinte, primeiro que tem que se organizar todos os pré-candidatos, as pessoas que estão querendo, conversar bastante. Eu falei que estou disposto a conversar. Agora, não necessariamente tem que ser candidato. Nós temos que formar, se vai ter que começa a pensar logo o projeto, reunir grupo, essa coisa toda. Esse ano vai ter chapa única para vereador, ninguém pode coligar. Então, devido eu ter aberto, tipo assim, querem conversar, tudo bem, eu vou conversar. Já saiu o Medeiros é candidato. Não existe candidatura, gente. Candidatura é só quando faz convenção e tal. Nós estamos conversando de política, porque você, aliás, como um agente político,
eu não posso me omitir de discutir o futuro da nossa cidade. O seu nome está disponível? Sim, não, tô como qualquer outro, né? Tô aberto, não tem veto nem... Estamos conversando ainda. Obrigada, deputado. Valeu. Nós conversamos com o deputado federal José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, e essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube e também nos sites RDTV e RD News. É só curtir e compartilhar. Até a próxima.